Vamos conversar agora com o André Barros, advogado que entrou com uma notícia-crime de genocídio contra a presidência da República. Gostaria que você se apresentasse para o público, André, por favor. Bom, meu nome é André Barros, eu sou advogado, tenho uma longa militância na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e da OAB, inclusive, nacional também. Entrei na comissão, acho que eu sou da Comissão de Direitos Humanos tem uns 25 anos, saí da comissão tem 1 ano, mais ou menos, sou um advogado atuante em diversas causas, diversas lutas aqui no Brasil. André, você pode falar para a gente, explicar um pouco melhor o que é uma notícia-crime? E por que você tipificou a notícia-crime como genocídio? Claro, o seguinte, a notícia-crime é quando você tem conhecimento de um fato que é tipificado numa lei como crime, um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, um crime de homicídio, qualquer pessoa pode noticiar esse crime à delegacia de polícia, ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário. Então, no crime de homicídio, por exemplo, matar alguém, qualquer pessoa pode noticiar esse crime. E qualquer crime de ação penal pública incondicionada, que é o crime do genocídio. O genocídio, ele é crime no Brasil. Existe a Lei 2.889 de 1956. Essa lei, ela vem, na realidade, de uma conferência internacional da ONU, onde mais de 100 países se comprometeram a criminalizar o genocídio em seus respectivos países. Então, são convenções, contratos internacionais, e o Brasil é signatário disso tudo. E a lei de genocídio, ela veio em razão do Holocausto. Inclusive, o termo é criado por um advogado judeu, e em razão de que milhões de pessoas, judeus, eslavos, homossexuais, comunistas, testemunhas de Jeová, negros, ciganos, foram torturados até a morte em campos de concentração. Milhões de pessoas. Tudo em razão da ideologia nazi-fascista, que criou uma teoria que não tem, obviamente, científica de nada, mas de que existia uma raça superior e todas as demais eram inferiores, e essas raças inferiores deveriam ser eliminadas. Então, o ápice desse pensamento vem do pensamento lombrosiano, e o ápice desse pensamento é a Segunda Guerra Mundial e o genocídio praticado. Então, no Brasil, isso é crime. Existe uma lei, a Lei dos Crimes de Genocídio, como falei, Lei 2.889 de 1956. E o que me causa estarrecimento é que na mídia brasileira é amplamente noticiado que existem 5 notícias, interpelações em tribunais internacionais da OEA e também de Haia, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, é noticiado que ele está praticando crime de genocídio. Então, isso é amplamente divulgado na mídia brasileira como algo que está ocorrendo em tribunais internacionais. André. Como se no Brasil não existisse a lei de crimes hediondos, como se no Brasil não existisse tribunais competentes para julgar esse crime. E pior, é como se não existisse no Brasil uma notícia-crime dessa magnitude. E eu fiz uma notícia-crime contra o presidente da República. Ela foi autuada no Supremo Tribunal Federal do Brasil, porque compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar por crime comum o presidente da República. E
Eu protocolei essa notícia crime segunda-feira passada, dia 20 de julho. Essa notícia crime foi autuada no Supremo Tribunal Federal, recebeu o número 9020, foi distribuída ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque está em recesso, está em plantão. O presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou a distribuição do tribunal e ela foi distribuída à ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E a ministra Carmen Lúcia já intimou eletronicamente o Procurador-Geral da República. O despacho já foi publicado também no Diário de Justiça eletrônico e, obviamente, toda a mídia brasileira já teve acesso a isso, porque o despacho tem lá o meu nome como requerente e o nome do presidente da República como requerido. Ela não cita a lei dos crimes hediondos, mas está lá, quer dizer, o jornalista sabe, e se ele fizer uma pequena pesquisa, ele sabe que existe uma notícia-crime no Brasil por genocídio contra o presidente da República. André, explica só pra gente, então, por que você tipifica essa notícia-crime como genocídio? Qual é a característica do crime praticado? Olha só, em razão de condições de extrema vulnerabilidade e risco dos povos indígenas e das comunidades quilombolas no meio da pandemia, em razão das condições de extrema vulnerabilidade dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, o Congresso Nacional Brasileiro, ele decretou uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e nessa lei ele vetou uma série de dispositivos, como o acesso a materiais de higienização, cestas básicas, acesso a UTI, leitos hospitalares, a ventilação mecânica, a programas de semente e alimentação, a inserção em programas de reforma agrária dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Mas eu foquei mais, o ponto que eu mais foquei foi o primeiro veto do presidente da República. O primeiro veto dele é o acesso universal à água potável aos povos indígenas e às comunidades quilombolas. Então ele vetou o acesso universal à água potável dos povos indígenas e comunidades quilombolas que já vivem em condições de alta vulnerabilidade, principalmente no meio dessa pandemia. Então esse é o fato principal. Perfeito. E se essa Porque no julgamento você tem que esclarecer primeiro um fato. Então esse é o fato principal. Ele vetou o acesso universal à água potável. E aí você tem a Lei 2.889 de 1956, onde ela estabelece no artigo 1º quem, com a intenção de destruir, então quem com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, submete intencionalmente esses grupos ou esse grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então, quem submeter intencionalmente povos indígenas e comunidades quilombolas a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial está cometendo o crime de genocídio, porque inclusive fala intencionalmente. Então, o fato é, o presidente da República vetou. Se a notícia crime de genocídio contra a presidência da República for aceita, a acusação seguirá que passos? Quais os passos futuros dessa notícia crime? Por exemplo, a questão é o seguinte, até dizem que os tribunais internacionais
vão demorar muito ainda para analisar isso aí. E a mídia brasileira só fala das notícias crimes em âmbito internacional. Até lembra, eu estava até aqui estudando, lembra muito no Brasil a figura do juiz de fora, que tem até uma cidade com esse nome. Quer dizer, no reinado, quando surgia alguma celeuma grave, era chamado um juiz de fora para julgar. Então, é mais ou menos o que está acontecendo. A mídia, ela dá valor ao que está acontecendo nos tribunais internacionais, isso é muito importante, inclusive, que esteja acontecendo, mas ela não dá uma nota sobre a notícia crime que está tramitando no Brasil. E o Procurador-Geral da... Então, já estou indo na sua pergunta. O Procurador-Geral da República, ele foi intimado porque compete ao Procurador-Geral da República fazer a denúncia privativamente contra o presidente da República por crime comum no Supremo Tribunal Federal. Então isso foi o Procurador-Geral da República. E ele vai ter que se manifestar. Ele pode pedir o arquivamento, como ele pode denunciar o presidente da República. Mas aí tem muitas pessoas que não acreditam que o procurador vai oferecer a denúncia. Também não. Mas não termina por aí. Porque se ele pedir o arquivamento, isso tem que ser homologado por uma instância de revisão do Ministério Público Federal, que é o Conselho Superior do Ministério Público Federal. E ele vai ter que se pronunciar, e aí que tá, o negócio está andando. E ninguém fala nada no Brasil, ninguém dá uma notícia no Brasil. Porque o Procurador-Geral da República vai ter que se manifestar sobre o seguinte: o fato de vetar o acesso universal à água potável aos povos indígenas e às comunidades quilombolas, isso se adequa ou não ao crime previsto, à conduta prevista na Lei 2.889, que é submeter intencionalmente esses grupos à condição de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Então, o Procurador-Geral da República, ele vai ter que se manifestar se isso está tipificado na lei ou não está. E na minha visão, é óbvio que está. E eu, inclusive, coloquei na notícia crime, além disso, mas esse é o foco principal, eu coloquei as diversas manifestações do presidente Bolsonaro, inclusive quando ele nem imaginava que seria presidente da República, porque eu acho que nem ele imaginava que ganharia uma eleição, onde ele colocou, inclusive, que os americanos foram incompetentes, o exército brasileiro não foi tão competente como o exército americano, que matou todos os índios nos Estados Unidos. E depois, inclusive, ele na hebraica disse que no governo dele, aí ele já tinha chances de ser presidente da República, ele disse que no governo dele não teria um palmo de terra nem para os povos indígenas e nem para as comunidades quilombolas. E agora, com as manifestações dele, incentivando, inclusive, que os fazendeiros se armem, há um crescimento de assassinatos de lideranças indígenas, inclusive de lideranças também das comunidades quilombolas. Os calungas do Goiás, as terras deles estão sendo queimadas também. E o presidente da República, com toda essa realidade, além de ele desobedecer todas as medidas sanitárias, como o uso, inclusive, de máscaras, mas eu foco mais nas comunidades, nos povos indígenas e comunidades quilombolas. Então, com todo esse passado, esse presente dele, ele chega e ainda veta o acesso universal à água potável. E nas razões do veto, a questão é o seguinte: primeiro, a prova é evidente, não é nenhum bilhete escondido que foi encontrado. Eu acho até que se tivesse um bilhete escondido encontrado, poderia ter até uma divulgação maior. Mas isso foi publicado no Diário Oficial. Quer dizer, esses vetos são encaminhados ao presidente do Senado, e nas razões do veto,
o presidente Bolsonaro disse que não havia previsão orçamentária e nem do impacto orçamentário e financeiro o acesso à água potável às comunidades indígenas, aos povos indígenas e às comunidades quilombolas. Quer dizer, as razões são de uma crueldade impressionante. Quer dizer, ele coloca como as razões que isso poderia causar um grande impacto no orçamento e das finanças do país. É essa a razão que ele dá para vetar o acesso universal à água potável. Perfeito, então, André. Eu queria... Tudo isso, esses Desculpa. fatos são claros. A lei brasileira é clara, existe uma lei no Brasil. O Procurador-Geral da República que compete fazer essa denúncia. E se ele não fizer essa denúncia, eu quero ver qual a manifestação dele. Ele já foi intimado, o prazo já está correndo. A rigor, seria no máximo uns 40 dias para ele fazer essa manifestação, mais ou menos isso. E a mídia não publica. A mídia tem que publicar porque todo mundo tem o direito, inclusive a justiça é pública, porque todo mundo tem o direito de julgar se a justiça está ou não fazendo justiça. O procurador não é a justiça, mas a ele compete denunciar, a movimentar a justiça. Então todo mundo tem o direito de debater nesse país, no Brasil, se negar o acesso universal à água potável às comunidades quilombolas e aos povos indígenas no meio de uma pandemia é ou não submeter esses povos, esses grupos, a condições de existência que capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Essa é a questão. Isso é algo que qualquer um pode opinar. Então é muito importante esse nosso papo aqui para você divulgar isso nessa agência importantíssima internacional, porque é impressionante que a mídia brasileira não dá uma nota sobre isso que está, porque aqui vai ser muito mais rápido que o Tribunal Internacional. Isso que eu queria te perguntar, André. Por se tratar, por ser o genocídio um crime contra a humanidade, esse processo tem alguma prioridade no Supremo Tribunal Federal? Ele corre com mais celeridade? Como que deve se comportar? Não, isso até teria isso, mas não é. Eu estou falando até da tramitação normal. Quer dizer, ele já está acontecendo. Pelo Código de Processo Penal, o Procurador-Geral da República agora tem 30 dias, um pouco mais, para se manifestar. E se ele denunciar, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, onde o Presidente da República, na realidade, o Presidente da República só pode ser julgado por um crime no Brasil, qual crime comum, ou crime de responsabilidade, com autorização de 2/3 dos deputados federais. Isso é uma previsão constitucional exatamente para os presidentes da República não caírem assim de uma hora para outra. Então, de qualquer maneira, ele tem que ter essa autorização. Mas é óbvio, se o Procurador-Geral da República denuncia o presidente por crime de genocídio, isso vai ter uma repercussão no país muito grande. E os deputados vão se sentir pressionados. De qualquer maneira, esse debate que está a nível internacional, ele está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro. Parece que a mídia, já que a gente vive o negacionismo, né? Se nega a ciência, nega que a Terra é redonda, nega que o vírus é transmitido sem máscara, tudo nega. Então agora nós estamos vivendo um negacionismo jurídico. Parece que o país não tem lei de crime de genocídio, não tem tribunal, não tem quem acuse e não tem uma notícia crime. E tem tudo isso. Então esse debate tem que acontecer, está acontecendo e tem que acontecer na mídia brasileira, porque é evidente, André, que esse fato, pegando... Desculpa, pode prosseguir. Para ele não ser denunciado por isso, é
que nós vamos ver se isso acontecer com a manifestação do Ministério Público Federal através do Procurador-Geral da República. Perfeito. Então é esse que eu queria até perguntar se isso está claro até. Sim, para mim bastante claro, acho que para o público em geral também, bem explicado. Eu queria aproveitar esse teu histórico que você acabou de levantar, né, das ações do então candidato e agora presidente, para lembrar que existe uma denúncia na ONU de risco de genocídio dos povos indígenas, né, que foi feita em fevereiro desse ano, e uma segunda agora em julho, já de genocídio ao Tribunal Penal Internacional de Haia. E eu queria saber de você, André, se essa notícia crime que você entra no Supremo Tribunal Federal, ela pode acelerar ou até paralisar possíveis ações no âmbito internacional, uma vez que essas instituições internacionais podem alegar que o Brasil tem soberania, né, nas suas decisões e aguardar uma decisão do Supremo. Você podia explicar isso para a gente como funciona? Olha só, eu não sou, assim, não tenho conhecimento propriamente dos tribunais internacionais, mas o que eu sei é o seguinte: tem advogados que são inscritos nesses tribunais e eles podem oferecer direto a notícia-crime a esses tribunais internacionais. E tem um outro procedimento que tem que ser esgotadas as instâncias do país para você acessar as cortes internacionais. Perfeito. Então eu acho que a gente está coberto nas duas situações, porque essas denúncias foram feitas em tribunais internacionais por advogados que têm a prerrogativa de oferecê-las, e também no Brasil, porque se alegarem que isso tinha que ser discutido antes do Brasil, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Se tiver essa alegação, isso já está acontecendo. Com essa notícia crime que eu entrei, e o número dela é 9020. Ela não vai paralisar o que está acontecendo nos tribunais internacionais. Não vai paralisar. Mas inclusive o que acontece nos tribunais internacionais é que isso ainda vai ser muito discutido. Porque um governante determinar um bombardeio em relação a determinada etnia, causando a morte de milhares ou de pessoas, isso já teve julgamentos nos tribunais internacionais caracterizado como crime de genocídio. Mas essa situação de submeter a condições de existência capaz, né, de causar a destruição total ou parcial física de uma etnia, de uma raça, isso ainda vai ter todo um debate jurídico. Eu queria saber de ti. Contato com isso. Perfeito. Eu queria, assim, pelo que você vem dizendo, né, é lógico que é uma notícia crime, ainda vai ser investigada e julgada, mas a gravidade das acusações são grandes, né? A gravidade é grande. Então eu queria saber se você pode explicar para o povo brasileiro, André, qual é a gravidade da situação, como que você enxerga o quadro que a gente está vivendo hoje a partir dessa notícia crime. Bom, olha só, a primeira coisa importante esclarecer é que todo julgamento você precisa primeiro ter o fato claro e ver se esse fato se adequa a uma lei, para começar a história. E aí depois entram as questões de prova. Então, o fato do presidente da República vetar o acesso é claro, a lei, o fato está adequado à lei e a prova está publicada em diário oficial. Então, o presidente da República ele pode estar incorrendo no crime de homicídio, que é o artigo 121 qualificado, pena de 12 a 30 anos, ou então ele pode estar tipificado, porque a pena remete para outro crime, que é o crime conhecido na história do Brasil e também dos astecas, dos incas, que é o envenenamento de água, que é o artigo, no caso não seria nem envenenamento, seria negar o acesso à água, pior ainda, onde a pena é de 10 a 15 anos. Então, agora,
Isso também, além de ser um crime comum, isso é um crime de responsabilidade do presidente da República, onde também fortalece um pedido de impeachment contra o presidente da República. Mas a questão é que as pessoas dão grande divulgação ao que está acontecendo em tribunais internacionais, isso é muito importante, mas é a mesma mentalidade do juiz de fora. A gente só acredita no Brasil, né? O juiz tem que vir de fora, as decisões têm que vir de fora. Não, as decisões, nós temos leis aqui e elas têm que ocorrer aqui. E se ficar evidente, o que é muito claro, inclusive, o presidente vai ter que se explicar. O procurador, se ele não denunciar, ele vai ter que se explicar também. É que isso está acontecendo agora no Brasil e é a medida urgente para a gente dar ao menos uma segurada no que vem acontecendo com os povos indígenas e com as comunidades quilombolas, que está ocorrendo um genocídio e a situação pode ficar ainda muito pior. E a gente não pode esperar as decisões internacionais sobre isso. Nós temos que agir no Brasil. E é isso que eu fiz com a Notícia Crime. Por quê? Porque eu estou assistindo tudo isso há algum tempo e fiquei vendo, mas ninguém vai fazer uma Notícia Crime contra o presidente da República, tem lei, tem tudo. E aí eu resolvi fazer. O objetivo é, obviamente, estancar imediatamente esse genocídio que vem ocorrendo contra os povos indígenas e as comunidades quilombolas. E, obviamente, nós não podemos, se isso estiver caracterizado, nós não podemos ter um genocida na presidência da República e muito menos ter como política de governo no Brasil uma política de genocídio contra as comunidades, contra os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Então isso é de uma gravidade, isso que está acontecendo no Brasil. O mundo tem que saber que o processo que existe uma interpelação, não é nem um processo na realidade, é uma interpelação, é uma notícia de um crime. A diferença é, se alguém morrer, se alguém matar outra pessoa, qualquer pessoa pode noticiar essa morte. E se alguém tentar matar um grupo por questões de etnia, racial, um grupo nacional como tal, o crime é de genocídio. Contra uma pessoa é homicídio e contra um grupo nacional é genocídio. Então o mundo precisa saber que aqui no Brasil está tramitando uma notícia crime contra o presidente da República por genocídio. Perfeito, André. Pô, André, a gente da presença não poderia se furtar, né, a responsabilidade de dar esse espaço, ouvir teu depoimento, tua declaração, as tuas motivações. Então eu fico feliz de saber que a gente caminha pelo menos para uma interpelação, como você disse, para esclarecer esses fatos e deixar que a sociedade tenha acesso ao que está acontecendo de fato hoje no Brasil e, se possível, a gente vai tentar lançar isso também para outros países, para que internacionalmente as pessoas tenham consciência dos fatos graves que vêm ocorrendo aqui no Brasil. Eu só posso te agradecer, André, muito obrigado pelo teu tempo aí, pelas tuas respostas, meu caro. E a gente conversa mais à frente para tentar acompanhar aí como que está sendo, como está se desenrolando essa notícia crime no Fórum do Supremo Tribunal Federal. Cássio, eu te agradeço muito e peço aí a força para que vocês divulguem isso, porque o mundo tem que saber que no Brasil tem a lei dos crimes de genocídio, tem órgãos de acusação para acusar o presidente da República, que tem tribunais para julgá-lo por isso e que tem uma notícia crime no Brasil por genocídio contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Perfeito. André, muito obrigado, meu caro. Eu agradeço muito aí. Cássio, eu te agradeço muito